gravar aqui. Está gravando. E resolvemos fazer a live levando em consideração esses movimentos de fomento que a gente está vendo agora nesse começo de ano. As federações procuram tentando fazer fomento, a CBH fazendo acordos com as associações de outras raças, e com isso podem entrar novos participantes no Enduro, e pensamos, vamos fazer uma live para conseguir ensinar o pessoal, dar uma iniciação do que é o Enduro. E para isso pensei em chamar 3 amigos, na verdade um deles é meu irmão, o Thiago, o Caio e o Henrique Garcia, que são pessoas que são profissionais do esporte, que têm bastante vivência no esporte, que já correram provas internacionais, enfim, eles vão explicar um pouquinho deles. E basicamente é isso. Outra coisa também que eu queria falar era do projeto que a gente está, do Endurance Brasil, no Instagram. Foi um projeto que eu comecei junto com a Mariúcha do Albar e com o Matheus Maciel, aqui de Minas. Que o objetivo é a gente exatamente conseguir divulgar o esporte para mais pessoas, porque é um esporte que a gente já viu que não é muito conhecido, até mesmo no meio do cavalo. Então, resolvemos fazer uma página interessante, mostrando curiosidades, mostrando as provas, para a gente tentar mostrar para o maior número de pessoas e, assim, procura tentar colocar mais gente junto com a gente. E aí, minha introdução é essa, o Henrique vai começar aí falando um pouco para a gente. Bom, valeu, Pedrão. Boa noite para todo mundo. É muito legal poder estar aqui com a galera do Enduro. Não preciso nem falar o quanto eu sou apaixonado pelo Enduro. E acho que a ideia dessa live é justamente que seja a primeira de muitas, e é justamente dar um pontapé inicial, tentar dar uma primeira colocada no pessoal que queira entrar, uma primeira apresentação, né? Então, o pessoal pediu para a gente se apresentar aí. Quem me conhece, sou Henrique Garcia, sou veterinário, fui endurista atleta, comecei com a primeira prova de enduro do Brasil em 89, então já faz muito tempinho que a gente está nessa, desde 1989. Fui campeão brasileiro de Young Riders, que na época chamava peso livre, depois fui campeão brasileiro de longa distância em 98, participei de algumas equipes nacionais. Em 97, a primeira equipe de Young Rider, a gente foi na Inglaterra. Em 98 foi a primeira equipe de adulto no Mundial. Em 99 foi no Americano. 2000, um outro Mundial. E aí eu parei de competir, comecei a trabalhar mais como veterinário, né? Tenho provas de 160, algumas, e esses 5 mundiais e pan-americanos no currículo. E também participei como groom, que é tratador ou ajudante nas provas em mundiais, e como veterinário de algumas equipes. Como veterinário, me formei em Botucatu em 2000, fiz mestrado lá também, fiz residência na Alemanha, fui veterinário de algumas equipes brasileiras de enduro, de rédeas, e venho trabalhando com enduro há muitos anos. Acho que, para dar uma sintetizada, é isso aí. Faz mais de 20 anos como veterinário de enduro e desde 89 no enduro como atleta, né? E não precisa nem falar com essa história toda. Eu vi o enduro crescer aqui no Brasil e isso trouxe bastante experiência para a gente, coisas que deram muito certo, coisas que deram muito errado, algumas medalhas em mundial a gente ganhou, algumas derrotas, coisas que a gente fez visando o melhor e acabou dando tudo errado. A gente passou por tudo isso, né? Então acho que aqui vale a gente lembrar. Eu lembro quando eu comecei, era outra época, o enduro ainda não tinha, a gente nem tinha enduro de alto nível no Brasil, enduro de velocidade livre, era só o enduro de regularidade. E eu concordo que até hoje esse enduro, ele ainda é a porta de entrada para todo mundo, né? Que são, quando a gente fala regularidade, a gente está falando das provas aí de 20, que são as provas abertas, que é um anel só, e provas de 40 quilômetros, tá?
Há muitos anos atrás, a prova de 60 ainda era uma prova de regularidade, ela era chamada graduado C, que era uma prova de regularidade dividida em três anéis. Hoje ela já não existe mais, a 60 quilômetros já é uma prova de velocidade livre. Tá? Então, quando a gente fala das provas de regularidade, são provas onde a velocidade ela é determinada pelo organizador, ela é uma prova bem tranquila, onde todas as pessoas podem participar, qualquer cavalo tem acesso e tem condição de fazer. São provas onde a velocidade normalmente estipulada pelo organizador, pela comissão técnica ali da prova, é uma velocidade que não pode passar de 12 por hora, normalmente varia ali de 9 a 12 por hora, ou seja, 12 por hora a gente está falando de um trote ou de uma marcha curta, né? Um negócio bem tranquilo, né? Então, esse tipo de prova, ela realmente facilita a entrada de todo mundo no esporte, né? Eu acho que assim, o Thiago já participou, o Caio também, né? Hoje essas provas fazem parte também de um processo de qualificação e graduação de cavalos. Então, qualquer cavalo que for entrar no esporte, ele necessariamente ele precisa fazer duas provas de 40 quilômetros, tá? Ele não pode passar para provas maiores sem ter feito essas duas de 40 quilômetros. E depois, dentro desse processo de graduação, ele ainda vai precisar de duas provas de 80 quilômetros, desde a velocidade livre, a menos de 16, tá? Menos de 16 quilômetros por hora. As provas de velocidade livre, que são as provas acima de 60 quilômetros, elas já são provas, como o próprio nome diz, velocidade livre, né? Então, não tem mais controle da velocidade, é o enduro de quem ganhar, quem chegar primeiro ganha, desde que o cavalo esteja em condições. São divididos de 3 anéis, 3 etapas para cima, começando nos 60 quilômetros, indo até a categoria máxima, que é o 4 estrelas, o 3 estrelas, os 160 quilômetros. 4 estrelas são os mundiais. Tá? Aí já é outra história, já requer mais treinamento, é mais especializado. Os cavalos para as provas de 80 quilômetros para cima já começa a funilar, é uma seleção maior de cavalo, de raça. Normalmente, as raças que fazem as provas mais longas são raças de sangue árabe ou anglo-árabe, e mesmo dentro do árabe, não é que a gente já defende a raça árabe, não. Mesmo dentro do árabe, existem as linhagens mais específicas para o enduro. E são os cavalos que a gente vai para umas provas de tambor, os cavalos que correm mais rápido são os cor de milha, de corrida, de trabalho. No enduro, essas linhagens são as que prevalecem. Não que outras raças não façam, fazem muito bem feito. Porém, quando você pega uma massa maior, estatisticamente, o número de cavalos selecionados para enduro correndo mais forte e maior. Mas eu mesmo, quando eu participei do Mundial de 97 de Young Riders na Inglaterra, um dos meus companheiros de equipe era o manga larga marchador. E a gente já teve manga larga marchador campeão brasileiro de longa distância. É um cavalo muito resistente, é que as velocidades foram aumentando muito. Eu acho que um divisor de águas foi o Campeonato Mundial de 98, que foi no Dubai. De lá para cá, o enduro no mundo começou a tomar um outro formato, começou a virar um esporte cada vez mais profissional e o esporte de alto nível começou a aparecer. E hoje o Brasil está muito bem nesse quesito com o pessoal de ponta. E eu acho que o fomento brasileiro vem crescendo muito. Essas iniciativas das federações, de algumas associações de raça, eu acho bem válido. Agora, uma coisa que eu sempre pondero e coloco aqui é que todo mundo que entrar sabendo o esporte que está entrando, com conhecimento de regra. Acho que a gente tem o dever de informar e tentar formar cavalos e cavaleiros, independente de qual é a intenção, quer chegar no 40 só, quer fazer 160. Eu acho que todo mundo que está no meio tem a obrigação de ajudar a formar esses novos enduristas, né? É um esporte que quem gosta de cavalo, de andar e de montar cavalo, com certeza é o esporte que mais vai se identificar. É por isso que eu acabei... Oi? Por isso que eu acabei É por isso que eu acabei chegando no enduro e ficando. Trabalho com muitos outros cavalos, outras modalidades,
mas realmente sou um apaixonado por enduro e posso falar aqui, sem medo de errar, que é o esporte onde a interação com o cavalo, como veterinário, como cavaleiro, como criador, tratador, é o esporte onde essa interação acontece da maneira mais forte, sabe? Então, a família inteira pode participar. As provas para iniciante, as provas de aberta de 20 quilômetros e graduado de 40, elas requerem um nível de equitação que não precisa ser uma super equitação, a pessoa não precisa saber adestramento, não precisa saber uma equitação de muito nível, ela pode começar a fazer, e aí, conforme ela for crescendo dentro do esporte, é lógico, aí ela vai precisar ir evoluindo junto com as categorias que ela for passando, né? Mas para quem quer começar, eu acho que precisa. É um cavalo em condições de saúde legal, que tenha pelo menos um mínimo condicionamento aí de 3 vezes por semana, dar uma caminhada boa, um passeio bom, e que tenha os exames de morma, anemia, vacinação todo dia, e a pessoa vá para a prova, não tem cela especial para começar, uma cela que o cavalo não vá ser prejudicado, capacete, e com certeza, com o tempo, se a pessoa gostar do esporte, ela vai começar a entender por que as pessoas usam o culote de enduro, não usa botina, usa tênis, usa uma sela mais leve. Acho que isso tudo vem com evolução, mas para começar, o básico é um cavalo saudável, com o mínimo de condicionamento, que é bem mínimo mesmo, treinamento 2, 3 vezes por semana, vacinação, vermifugação e os exames de anemia, mormo e capacete. Os passaportes e coisas assim da CBH, eles começam a ser exigidos a partir do momento que você tem a intenção de realmente graduar esse cavalo para seguir em frente. Aí você precisa fazer um passaporte na CBH, é um procedimento relativamente simples e que vai permitir seu cavalo ser identificado nas provas que ele for participando e poder ser controlado quanto à graduação até chegar na FEI, e aí vai precisar de mais um procedimento, de um ID FEI, de uma inscrição na FEI, que é a Federação Equestre Internacional, mas aí já são as provas de 100 quilômetros para frente, né? Não sei se o Thiago ou o Caio querem colocar alguma coisa com relação a esse início. Eu acho que, bom, primeiro a maioria das pessoas já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou o Caio, faço enduro desde muito pequeno, posso dizer. O Henrique aí tá comigo desde muito cedo, acho que desde os 5, 6 anos. O Henrique falou, e acho que vale muito ressaltar essa parte do enduro ser um esporte que agrega bastante para a família. Eu vejo isso na minha família e por mim. Eu, quando tinha 18 anos, um tempo atrás, passei 10 dias com meu pai nos Estados Unidos por conta do cavalo. Em si é uma coisa que meu pai brinca muito comigo e fala que ele tem muita sorte quanto a isso, porque são poucos as pessoas de 18 anos que vão deixar os amigos para trás, vão deixar de ir para algumas outras festas ou para alguns outros programas para viver o cavalo e para estar junto com a família. Então, eu acho que, além de ser um esporte, de todo o resto que envolve, essa conexão que ela dá com a família acaba sendo muito importante. E conheço diversos casos e pessoas que acabaram se aproximando cada vez mais dos seus pais e da sua família através do enduro e através do cavalo. Então, acho que aí já é um motivo suficiente para começar a fazer o enduro e seguir. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Thiago, sou aqui de Minas Gerais. E aproveitando o embalo do Caio falando dessa questão, além da interação com a família e tudo, e o que o Henrique falou também, a interação com o cavalo é muito boa nesse esporte. A gente vive o cavalo todos os dias para preparar para a prova, para viajar, para propriamente escolher um cavalo para ter como seu, para competir, ter a sua sintonia com o cavalo e tudo. Então, é um esporte muito bom nesse quesito, tanto na interação com a família, que acaba todo mundo se envolvendo completamente com o cavalo, e sendo uma coisa assim muito saudável, convivendo com o animal e aprendendo bastante sobre esporte, sobre competitividade,
Eu acho bem legal essa parte do enduro. E para também falar um pouco de já puxar um assunto de preparação dos cavalos assim para o enduro, para você iniciar no enduro, como o Henrique estava falando, que você precisa passar por um processo de qualificação, ter um cavalo saudável, ter todos os requisitos sanitários aí. Eu acho importante falar sobre o que também até a FEI preza muito e mudou um pouco a regra, que é prezar pelo bem-estar do cavalo, tanto que o enduro preza pelo bem-estar do cavalo e preza pela longevidade do atleta. Ele, essas provas de qualificação que o Henrique comentou, as 2 provas de 40, 2 provas de 80, além da parte burocrática de você estar qualificando seu cavalo, vai muito também para a parte de formação, de amadurecimento do atleta. Vai ser um cavalo que vai começar novo, vai treinar pouco, talvez pode ser outras raças, igual o Henrique falou, que podem entrar facilmente nas categorias de base, vão precisar de um treinamento mais tranquilo. E com o passar do tempo, a evolução, o amadurecimento do cavalo, do treinamento e tudo, o cavalo vai passando de degrau a degrau, de categoria para categoria. Então, acho importante falar sobre essa parte também, de o quanto o enduro e as regras prezam para o bem-estar, para o amadurecimento do atleta e para a longevidade do cavalo. Acho que é o esporte que mais preza para isso, né? Para ter um atleta que vai competir em alto nível durante muito tempo. Até abrir um parênteses aqui, como veterinário daí, e que trabalha com alguns outros esportes em alto nível também, não existe outro esporte que seja tão rígido com relação a se assegurar da saúde do cavalo, tanto antes quanto durante as provas. Então, para quem não conhece, vai perceber que nas provas existe o vet check, que é um lugar onde existe uma comissão veterinária oficial do evento, tá? Que está ali para se assegurar que os cavalos que estão competindo estão em condições de competir. Então, você tem que apresentar os cavalos antes de largar, normalmente no dia antes ou em provas menores, pode ser até na manhã da prova. Esse cavalo sofre um exame clínico completo, tá? Os parâmetros metabólicos, fisiológicos e dores em trote, para ver se o cavalo não apresenta qualquer tipo de claudicação, nenhuma manqueira. E durante a prova, esses cavalos são inspecionados a cada etapa, a cada anel. Numa prova de 160 quilômetros, eles são inspecionados durante 8 vezes, porque tem representações e pode ser até mais vezes. Então, nenhum esporte, o cavalo ele é tão inspecionado e o bem-estar é tão buscado, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre na cabeça. Os cavalos eles têm que estar em condições. É uma coisa que dá muita controvérsia. Meu cavalo não estava manco, mas o que o pessoal, as equipes veterinárias das competições estão lá, não é para eliminar a gente, eles estão lá para se assegurar que está tudo bem e que é para o bem-estar do nosso cavalo, entendeu? Então, isso é uma coisa que acontece e que, lógico, quanto mais alto vai ser o nível, mais rápido vão ser as provas, o risco aumenta e a preparação se torna cada vez mais e mais importante e mais difícil no ponto de vista de andar ali entre a performance e a saúde. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem alcançado isso. E uma coisa interessante que tem se mostrado é que os cavalos mais bem preparados, os cavalos que correm, isso eu estou falando em provas de um pouco mais de distância, mas é um fato que acho que todo mundo que entra tem que levar em conta para saber o quão importante é um esquema de preparação. Tá? Mas existem dados. Os cavalos mais bem preparados, os cavalos que correm na ponta, eles normalmente apresentam menos problemas do que os cavalos que estão correndo mais devagar, com menos preparo, com menos condição. Porque são cavalos que chegam na prova prontos para fazer aquilo que eles são designados. Então, muitas vezes você vê lá um cavalo de 120 correu a 22 por hora. Que loucura. Não é loucura. Ele estava preparado para aquilo. Muito mais loucura é correr a 16 com um cavalo que não estava preparado. E é aí que você vê a maioria dos problemas.
entendeu? Então, isso vale para o 40 também, para quem está entrando. Ah, é legal fazer? É legal fazer. Mas eu garanto que não é uma experiência muito legal estar com um cavalo ruim, que vai se cansar. Então, eu acho que é importante a gente sempre estar conversando para que quem entrar tenha um mínimo de preparação e de condição para entender que o cavalo tem que estar numa condição legal, sabe? E essa preparação, como o Thiago falou, como o Caio conversou também, ela não é complicada no começo, tá? Acho que são para cavalos jovens, acho que existem dois tipos de público nas provas de graduação de regularidade, é o público que quer fazer regularidade e o público que está ali para graduar cavalo. Muitas vezes quem quer fazer regularidade acaba gostando e vai subindo, mas são provas mais tranquilas. E uma coisa importante de falar é que a FEI colocou uma coisa bem interessante, que da primeira prova que você faz até você poder começar a fazer provas de 100 quilômetros, o período mínimo é de 1 ano. Então, não adianta você atropelar, querer fazer tudo uma vez por mês, porque você precisa de 12 meses do primeira competição sua de 40 para poder ser aprovado na FEI para competir provas de 100 quilômetros. Então, acho que isso aí é uma coisa bem importante também, que a gente tem que levar em consideração. E é uma coisa que tem que levar em consideração, mesmo as pessoas, eu acho, que querem se manter nas provas nacionais, que querem se manter nas provas de menor quilometragem, mas provas de velocidade livre, que são as de 60 e 80, que são muito competitivas aqui no Brasil, é importante as pessoas levarem em consideração essa parte de que, apesar de não existir uma regra em tese que tipo, limite sua velocidade nessas provas menores, é importante você respeitar a evolução do seu cavalo, a evolução do treinamento, o amadurecimento e tudo, para não pular etapas e acabar atrapalhando a vida do cavalo, lesionando, alguma coisa assim, sabe? Porque, Isso tipo, sem dúvida. por exemplo, a iniciação no esporte, ela se dá a partir de 2 provas de 40 quilômetros. A partir de que seu cavalo tem 2 provas de 40 quilômetros, você pode competir nas de 60 e 80. Mas acho que não adianta você estar apto para isso e com um cavalo novo e botar ele para correr a 20 por hora, uma prova de 80, um cavalo que acabou de fazer 2,40 e tem 5 anos. Né? Eu acho que tudo também tem que começar do começo. Fica meio redundante, mas é a verdade. Aí, Thiago também, a gente já foi campeão brasileiro algumas vezes e representamos o Brasil em alguns campeonatos mundiais. E assim como todo mundo, a gente começou fazendo prova de 20, de 40 quilômetros e assim subindo devagar, gradativamente. E eu acho que aí, tanto para o cavaleiro quanto para o cavalo e até pela equipe em si, é importante não pular as etapas e sempre indo passo a passo, porque pode até ser que dê certo, você pular uma etapa ou outra, mas no futuro você vai ser cobrado. Então, acho que até para quem está começando aí, não ter pressa e respeitar, acho que cada processo e cada etapa é um ponto fundamental para dar certo. Realmente, no começo, menos é mais, sabe? Tem que ter paciência, e a experiência que eu tenho como veterinário, experiência até própria, com cavalos que eu trabalhei, acelerar no começo é diminuir a vida do cavalo como atleta, com certeza, tá? Então, quem está começando e gosta do negócio e quer continuar a evoluir, tenha isso na cabeça. Leva um tempo, leva pelo menos 1 ano, 2 anos para se fazer um cavalo e ter um cavalo maduro de provas. Tipo, um cavalo com 120 de maneira madura leva pelo menos 2 anos aí para você chegar com segurança, tá? Então, isso aí tem que ter na cabeça e não existe atalho. O atalho vai acabar cortando seu caminho e tornando ele mais longo. O Henrique falando isso, acho que todo mundo já errou, eu mesmo já errei com cavalos e acho que a gente vai errando e acertando e assim evitando errar no futuro. O André uma vez me falou uma frase que eu acho que é muito verdade, como a gente está introduzindo o esporte para algumas pessoas que não conhecem, não adianta a gente tampar o sal com a peneira, que o enduro na realidade é um esporte muitas vezes trágico, mas uma vez ou outra que dá certo, que no final do dia
você consegue fazer aquilo que você se planejou para fazer, vale por todas as outras vezes que deu errado. Então, acho que ter isso na cabeça também é um fato muito importante. Saber que vai dar errado diversas vezes, mas uma vez que dê certo, em 5 você pode ter certeza que vai compensar e você vai estar pronto para a próxima e morrendo de vontade de tentar de novo. E eu acho que dentro dessa iniciação, tipo, até o Pedro, se ele tiver algumas perguntas aí, o pessoal, eles fizeram algumas perguntas aí durante a semana, e eu acho que a gente deixar aberto aqui também, quem quiser interromper e fazer pergunta ou mandar aí via chat, o Pedro vai selecionando e passando, mas acho que perguntaram bastante justamente essa parte de graduação que a gente falou dos cavalos, né? A parte burocrática para você iniciar um cavalo. Você sempre tem que ter aí anemia, vacinação, isso é o básico para qualquer evento equestre, não precisa nem ser competição. O uso do capacete ele é obrigatório. Eu sei que tem gente que não tem o costume, mas eu acho que hoje, dentro de uma competição equestre, não existe a menor possibilidade de alguém montar sem capacete. É questão básica de segurança. Por melhor que a pessoa monte, quanto melhor, mais ainda tem que incentivar o uso do capacete. E aí tem as burocracias depois da CBH ou da FEI, que são normais em qualquer esporte, que a gente falou já, que é fazer um passaporte quando o cavalo chegar no 80, mas é uma coisa relativamente simples. Isso qualquer veterinário pode fazer, existe para cavalos registrados, existe para cavalos sem raça, é o mesmo passaporte, o procedimento é um pouquinho diferente, mas ele é bem simples. E aí, quando o cavalo se gradua e quer começar na FEI, aí existe a realização de um ID FEI, seu cavalo ele vai ter uma identificação para a Federação Equestre Internacional. Hoje, todos os cavalos são chipados, então, se eles não vêm chipados da Associação de Raça, a gente chipa no momento da confecção do passaporte, facilita muito o controle de cada animal, né? E eu lembro que isso foi uma das perguntas que foi bem feita, assim, foi feita por diferentes pessoas. E uma outra coisa que eu estou lembrando agora, que me perguntaram, vou deixar até para os dois meninos aí que estão mais na ativa, foi com relação a que equipamento eles usam, né? Eu acho que isso aí todo mundo vai começar com o seu equipamento de conforto, mas existe o melhor equipamento para provas de enduro. Isso aí é provado com resultados, enfim, e os cavaleiros de ponta e cavaleiros enduristas melhores têm usado esse tipo de equipamento. Vou deixar até para o Thiago e o Caio falarem, que estão aí na ativa montando. Eu parei de montar, não que eu parei de montar, mas de competir há um tempo, mas eu vejo que hoje existe equipamento de muita tecnologia para a competição, tanto para o cavaleiro quanto para o cavalo. Bom, acho que essa parte de equipamentos, ela tem um pouco de particularidades de o que o cavaleiro prefere um pouco, mas sempre a gente vai prezar pelo bem-estar do cavalo, por uma sela, por uma manta, por um gel, protetor de rim, que favoreça o menor esforço possível, o menor atrito possível com o animal. E, sem dúvida, também os equipamentos de enduro sempre vão para o lado de mais leve possível, assim, porque para não pesar durante a prova e tudo. Eu, particularmente, gosto muito da Setse. Eu já tem tempo que eu monto com a Setse. É uma sela bem moderna, uma montada bem diferente. Para você montar uma Setse, eu acredito que é uma montada bem diferente da montada clássica, vamos assim dizer, das celas de salto, de CCE e tudo, que muita gente usa, que é muito funcional também, dá certo. Mas, como falei, particularmente prefiro essa linha da Setse pelo peso, pelo estilo de montada e pelo bem-estar que ela proporciona para o cavalo. Não é uma sela que machuca, não é uma sela que machuca ao cavaleiro também, porque não adianta você ter uma sela ótima para o cavalo e te regastar todo, porque você vai ter muito tempo ali em cima do cavalo, então você tem que estar bem, se sentir bem durante a prova. E em questão de cabeçada, essas coisas, a gente usa muito o Biotane, por estar muito... por nossos equipamentos estar toda hora em contato com a água, então é um equipamento muito mais durável, é um equipamento mais leve também, e um equipamento bom de trabalhar. Então,
Acho que essa parte do equipamento eu uso bastante as coisas de Biotane e a Cella Sets. Eu gosto bastante. Eu acho que, completando aí o Thiago, não sei se vocês estão me ouvindo direito, a internet deu uma falhada aqui. Primeiro, eu acho que já começo aqui respondendo essa pergunta, me despedindo de vocês, que eu estou na faculdade, tenho que voltar para a aula agora há pouco. Mas eu acho que isso vai muito do cavaleiro também, acho que existem vários tipos de equitação e tipos de montar. Eu e o Thiago mesmo, a gente aí compete sempre junto, sempre na mesma categoria e cada um tem um estilo. O Thiago usa sete, por exemplo, eu já uso Antares, que é um outro estilo de sela, uma sela derivada do salto, né, que óbvio foi adaptada para o enduro, mas que também é muito funcional. Então, eu acho que o principal é você se adaptar sem que prejudique o cavalo, igual o Thiago falou. Também uso as rédeas de Biotane, os capacetes das marcas clássicas, porque segurança é sempre muito importante. Mas eu acho que, assim como o Thiago falou, o principal é você se adaptar e não interferir de maneira negativa no cavalo. E aí você vai se adaptando cada vez mais com o seu tipo de montaria. Eu acho, a Juliana Michel pôs uma pergunta aí com relação à vantagem ou não de se usar um material mais leve para quem está abaixo do peso mínimo. Para quem não sabe, a partir das provas de velocidade livre, existe um peso mínimo de 70 quilos até as provas de 120, de 75 quilos na prova de 75 quilos na prova de 160. A SETS é uma cela que foi desenvolvida tanto para enduro que ela tem um esquema ali que você consegue encher as SETS de areia ou de chumbinho e ela distribui o peso. Então, ela consegue um bom peso caso o cavaleiro goste de SETS, o cavalo se adapte a SETS e for abaixo do peso. E existem algumas celas de enduro, como o Caio falou, a Tarresa, a CWD, enfim, algumas outras que são um pouco mais pesadas, que às vezes o cavaleiro que não chega no peso acaba usando, mas o ideal é que se corra o mais próximo possível desse peso mínimo. Lógico, tem pessoas maiores, era o meu caso quando eu competia, mesmo que a gente tivesse a cela mais leve, dava um peso acima também, né? Mas quanto mais competitiva a prova, quanto mais próximo o peso mínimo, melhor. Mas existem essas possibilidades, né? Bom, gente, eu só vou aqui me despedir de vocês, agradecer aí pela presença e por me escutarem mais uma vez. Infelizmente, eu tenho que voltar para a aula, mas o Henrique, aí, o Pedro e o Thiago vão me representar aí. O Henrique me conhece bastante, então ele sabe um pouco das minhas opiniões, acho que ele pode falar por mim. Legal. Beleza, Caio? Falou, Caio. Valeu. Eu vi ainda com relação às perguntas, eu não sei, Pedro, se você está anotando aí, eu vi que veio uma para a gente dar uma falada de como funciona a equipe do chão e o VetCheck ali em si, né? Eu vou dar uma pincelada rápida, o Thiago, da opinião dele também, porque a gente também se estender muito, porque eu acho que cada assunto desse a gente gosta tanto que cada assunto desse aqui dá uma live, praticamente, né? Então, falar bem rápido. Bom, para quem não está acostumado com o enduro, o que é a equipe do chão? A equipe do chão é mais ou menos a equipe de mecânico, entre aspas, no carro de Fórmula 1. Né? Ali estão as pessoas que vão cuidar do cavalo enquanto ele está competindo. O cavaleiro poder focar no cavalo e na prova e saber que quando ele chegar nos anéis e durante os pit stops na trilha, ele vai contar com gente para ajudá-lo a resfriar, a hidratar o cavalo. Né? Então, ela é dividida entre a equipe no VetCheck, que são os pontos de parada, onde o cavalo é inspecionado, e no pit stop, que são os pontos de apoio na trilha, onde tudo é muito rápido e o cavalo passa. Hoje em dia, em algumas provas, ele nem para. A gente dá uma garrafa d'água gelada para o cavaleiro, ele resfria o cavalo, que faz uma diferença danada, porque tecnicamente a termorregulação é um dos pontos chaves para o bom desempenho do cavalo. Então, você ter uma equipe que consiga te passar, mesmo que o cavalo passe galopando, o maior número possível de garrafas d'água para você resfriar o cavalo é muito importante. Em provas mais duras ou em provas de cavalo iniciante, a gente normalmente para o cavalo para beber um balde d'água ali, até para que ele tenha esse costume e se mantenha hidratado. Isso aí é o pit stop. E o VetCheck, normalmente,
os cavalos vão chegar, eles têm que recuperar a frequência cardíaca, então cada equipe tem a sua maneira de trabalhar. Hoje eu sei que o Thiago, tanto quanto o Caio, trabalham de uma maneira muito parecida com a que eu trabalho, a gente começou junto, eu vi esses meninos crescerem dentro do enduro, mas normalmente o cavalo chega, a gente tenta fazer o mínimo de movimento, de barulho, de bagunça possível. É muito importante que isso seja treinado. Eu acho até uma ideia legal durante as competições, até para o Pedro pensar nisso daí, para quem tiver iniciante, que a gente faça mesmo hands-on, dia de campo ali, mostrar como funciona para quem está começando. Tem pessoas aí, eu e outros profissionais, o Thiago e outros cavaleiros que podem ajudar para mostrar como isso funciona de fato e qual a importância de cada etapa. O chegar, tirar a sela com calma, saber que tem uma pessoa que vai na cabeça, oferecer água para o cavalo, começar a resfriar o cavalo para que ele troque calor de uma maneira mais rápida, aferir a frequência cardíaca. Normalmente a gente usa frequencímetro, que são os polares, os relógios de frequência cardíaca, que dão uma agilidade no processo. Aí, por quê? Nas provas de velocidade livre, o cavalo tem que estar abaixo de 64 batimentos por minuto para poder ser apresentado para a equipe veterinária oficial da prova, para então ver se ele está em condição de continuar. E quanto mais rápido ele recupera para esse 64, mais rápido ele vai ser apresentado, mais rápido ele vai largar de novo. Então, isso é aí que faz a diferença na prova. Então, a estratégia da equipe de apoio é muito importante. Não precisa de muita gente. Eu acho que, bem feito, 3 pessoas com um cavalo com experiência, 3 pessoas que saibam o que estão fazendo, é mais do que suficiente. Às vezes, mais gente até te atrapalha um pouco. É uma pessoa de cada lado do cavalo, uma na cabeça, resfriar, água fria, tirando a água que está fria, cavalo caminhando. Aí a gente tem que conhecer o nosso cavalo. É um cavalo que vai recuperar em 2 minutos, 1 minuto? É um esquema. É um cavalo que vai demorar 10 minutos? É outro esquema. Mas isso a gente tem que conhecer o cavalo. E nas provas de regularidade, tudo isso pode ser feito de uma maneira mais tranquila, até para aprendizado, porque dentro da regra, todos os cavalos vão poder ter até 10 minutos para ser apresentado. Então dá para fazer tudo com muita calma, com muita consciência, até para cavalo novo, é uma coisa que a gente gosta de fazer com calma, para que o cavalo também se habitue com aquele ambiente como sendo uma coisa boa, e não uma coisa assustadora que você vê de vez em quando o pessoal pegando balde, jogando no cavalo e correndo na frente, gritando. Isso daí é uma coisa que a gente tem que procurar evitar, porque realmente faz a diferença. Não sei quais são as ponderações. O Thiago é uma pessoa que está competindo aí direto, em alto nível, aqui no Dubai, no Uruguai, fora. Pode falar um pouco sobre isso também. Então, eu acho bastante importante a gente falar, como propriamente o nome fala, né? A equipe de chão. Numa equipe, acho que cada um tem que ter bastante ciência da sua função ali no momento, sabe? Se a equipe tiver bem sincronizada, sabendo o que cada um vai fazer, as coisas fluem muito mais fácil. Não adianta termos, igual o Henrique falou, várias pessoas ali em volta do cavalo, sem saber exatamente o que cada um vai fazer. Aí um que está na cabeça do cavalo tenta molhar, mas aí perde, o cavalo fica nervoso porque não está concentrado na cabeça dele. O que está com o frequencímetro fica preocupado em tirar a caneleira do cavalo, aí perde tempo porque ficou tempo sem medir o batimento. Então, é importante, bastante importante, a equipe estar bem sincronizada e saber cada função que cada um vai fazer. E isso também que o Henrique falou, a calma nessa hora é essencial. Acho que no começo eu me boto nisso, eu ficava muito, muito nervoso nessa questão do vet-check, porque é uma parte crucial da prova, são minutos ali que decidem o seu dia, então a gente acaba ficando muito nervoso, mas tem que acalmar, tem que tranquilizar para passar tranquilidade para o cavalo e para a equipe, sem barulho, sem movimentação brusca, para que tudo favoreça ao cavalo baixar a frequência cardíaca o mais rápido possível. E isso que também que o Henrique falou, acho que cabe para tudo no enduro, né? Nada tem uma fórmula, uma receita de bolo. Então, vai muito de você conhecer seu cavalo e sua equipe.
Tem equipe que prefere, tem equipe que tem certos cavalos que preferem manter o cavalo caminhando com água gelada da cabeça à garupa, muita gente, cada um faz uma coisa, mas já tem outras equipes que preferem chegar direto na tina d'água, ficar parado, dar um banho maior no cavalo parado, tentar acalmar ele, menos gente. Isso vai depender muito do cavalo, da equipe e da situação ali. Igual nas provas mais curtas, nas provas de regularidade, você tem mais tempo, né, para apresentar o cavalo. O seu tempo de entrada no VET não é tão considerado igual numa prova de velocidade livre. Então, a gente tem mais tempo para parar o cavalo, deixar beber água, molhar e tudo. E na velocidade livre já não tem, né? O cronômetro está correndo, então é mais correria, é caminhando, é buscando entrar rápido. Então, acho que vale muito do treinamento de casa, você já ir para a prova tendo ciência do que é melhor para o seu cavalo e o que funciona mais para a sua equipe e ver, e fazendo e com calma, que nada funciona, nada se aprimora sem a prática, né? Então acaba que, por mais que a gente treine em casa, a gente vai aprimorar essa situação de VET-check na prática, no enduro, passando aperto, ficando nervoso. Então é normal, no começo é normal. Mas depois de um tempo, aquilo se torna tão rotineiro para você e para a sua equipe, e propriamente para o cavalo, que ele amadurece tanto nas competições, entende o que está acontecendo, que a coisa flui muito mais fácil e vai embora. Oi. Acho que o Pedro passou aqui algumas perguntas que foram feitas antes também. Acho que essa questão da equipe de apoio, o Thiago colocou muito bem, na minha opinião. Cada um tem a sua maneira, mas basicamente é isso aí: chegar e resfriar o cavalo, deixar ele com calma e sempre, e depois que ele é aprovado no VET-check, é uma coisa que eu ia colocar, o cavalo sempre tem aquele tempo obrigatório para ficar por ali, que varia de meia hora a 50 minutos, dependendo da prova e do anel. E nesse tempo, é o tempo onde a gente observa o cavalo, deixa que ele descanse, faz gelo para cavalos que estão acostumados e que sempre fazem gelo. Eles comem, bebem, a gente suplementa com eletrólito, açúcar, maltodestrina, frutose, enfim. Cada equipe também tem o seu esquema, mas é um momento muito importante para você conseguir avaliar o estado real do seu cavalo, porque a equipe veterinária lá te aprova ou não, mas você e sua equipe conhecem aquele cavalo particular. Então, é muito importante que isso seja observado para saber se vocês podem continuar com o mesmo objetivo na prova, se pode aumentar, se não, se vai diminuir, e o que cada equipe vai fornecer para o seu cavalo, que também é dá assunto para outra live, é muito particular. Mas, basicamente, é uma alimentação legal, que ele esteja acostumado, que seja tecnicamente boa, água, vontade e descanso. Em provas muito quentes, a gente continua esfriando o cavalo o tempo inteiro, para dali meia hora, 40 minutos, ele poder sair para o próximo anel. Esse é um momento muito importante para que todo mundo possa observar o cavalo e ver qualquer alteração. Que não adianta tentar esconder. Se tiver uma alteração, tem que identificar e saber como lidar com ela. Exato. Esse realmente um momento muito importante da prova mesmo. Eu acho um dos momentos mais importantes, porque querendo ou não, é o único momento que você tem para recuperar o seu cavalo, para descansar e para preparar ele para o que tem para vir, porque o enduro é um esporte que dura muito, então o cavalo está o dia inteiro tendo esforço. Então, nos momentos VET-check, descanso, pit stop, você sempre tem que buscar recuperar o que você conseguir dele, e é exatamente o momento que você vai fazer suas estratégias, que você vai pensar, você vai até analisar os resultados dos outros competidores, como estão vindo, para você montar a sua estratégia mesmo de como você vai levar a sua prova em diante, sempre respeitando o limite do cavalo. Porque, além de ter que prezar pelo bem-estar, se você passar do limite, você vai ser eliminado. Então, eu acho que é um momento bastante importante mesmo da prova, essa questão do descanso, e é o momento que a equipe também tem que estar bem sincronizada
para fazer tudo isso, porque parece muito tempo, descansar 40 minutos, mas quem está ali vê que voa o tempo, né? Então você tem que dar comida, água, resfriar, pôr um gelo. Então a equipe ainda pós-vet-check tem que estar bem concentrada e bem sincronizada para que esse tempo seja aproveitado da melhor maneira possível, né? Boa. Bom, se tiver mais alguma dúvida com relação à equipe, eu acho uma ideia aí bem interessante, de repente, levar para frente, Pedro. De repente, nas provas, a gente pegar no dia antes, organizar uma demonstração para quem está começando. Acho que vendo isso aí em loco, no campo, fica bem melhor e mais fácil de entender. Isso aí é uma ideia que surgiu e que acho que pode ajudar. Eu me disponho de repente, a gente fazer isso e a gente pode organizar. Teve uma pergunta que fizeram, que é uma pergunta para quem está começando, como que a gente identifica as trilhas, né? Eu acho que isso aí é bem tranquilo. Quem quiser vir, vem, não tem problema. Lógico, sempre tem caso de um ou outro se perder, principalmente naquela emoção da competição, provas mais rápidas, passa direto, mas eu posso garantir que as trilhas no Brasil são das mais bem marcadas no mundo. Tá? Eu tenho experiência em provas no mundo inteiro, como cavaleiro, como veterinário, como técnico. Posso te garantir que as provas do Brasil são as mais bem marcadas do mundo. São normalmente marcados os anéis, as etapas, né? São divididas em diferentes cores e são marcadas ou com spray, ou com placas, ou com fitas da cor daquele anel. As fitas são sempre, o trilheiro busca colocar do seu lado direito, uma placa indicando quando tem uma mudança de direção, um cruzamento, um X azul onde não é para você ir. Então, assim, é uma coisa tranquila. Vai ter um outro caso do pessoal se perder? Existe, mas é a minoria e não é uma coisa comum. E nas provas de regularidade, a cada 3 quilômetros tem uma placa de quilometragem, o pessoal controlar o tempo. É uma coisa que é bem tranquila. Eu acho que identificar a trilha não é o maior problema para quem começa na prova, principalmente porque as provas de regularidade são provas de uma velocidade menor, então dá tempo de prestar bem atenção, curtir a trilha, ver a marcação, acho que é uma coisa tranquila. Acho que essa questão da marcação, a gente que foi bastante para o Uruguai e para a Argentina, vê que o Brasil realmente dá de 10-0 nos outros países. É bem difícil você se perder feio numa trilha brasileira, porque é muito bem marcada. Tipo, por exemplo, no Uruguai, você passa 3, 4 quilômetros sem uma marcação na trilha. Você não sabe se você está certo ou errado durante um bom tempo. No Brasil, você passa no máximo 200, 300, 500 metros no máximo sem uma marcação. Então, o negócio é sempre seguir as marcações do seu lado direito. Você viu uma, já procura a outra e assim vai. Acho que realmente essa parte de marcação aqui no Brasil é muito boa e facilita bastante a vida dos enduristas. Apareceu uma outra questão aqui, se o cavaleiro passa mal, o cavalo está bem, pode continuar a prova? Não. Tá? É um conjunto. Tá? Então, isso aí é bem simples. O cavaleiro passou mal, não está em condição, não pode continuar. Mesmo que o cavalo esteja muito bem, se o cavaleiro estiver mal, o conjunto está fora. Tá? Tem que os dois estarem em condições de competir. Tá? Isso é uma coisa importante. Também perguntaram aqui sobre se precisa ter um cavalo, existe possibilidade de alugar. Isso é uma coisa... Lá fora existe bastante o aluguel de cavalo, até de cavalos de provas maiores. Aqui no Brasil não é uma prática muito comum, mas eu sei que existe algumas pessoas que têm alguns cavalos para isso aí. Mas aí é questão de conversar. Em Brasília, eles voltaram com o projeto do Enduro Experience, que pega essa parte de você ter um cavalo, tem um centro de treinamento que disponibiliza o cavalo, não sei muito bem como funciona, mas ele disponibiliza o cavalo e mais ou menos o esquema do seu esquema para ter no dia da prova, e você vai lá e conhece o esporte, tipo, sem precisar de... Isso eu acho uma coisa interessante, que é uma maneira de chamar mais gente para conhecer o esporte mesmo, porque realmente é um esporte atrativo, ele não tem muita visibilidade, então é difícil de mostrar o esporte para alguém sem que ele participe realmente da prova. Se esse projeto realmente pegar, eu lembro que teve um tempo atrás em Brasília, está voltando, tem que apoiar, quem tiver cavalo que possa fazer isso, acho que tem que ceder.
E aí até também, como eu falei da equipe de apoio, de repente servir até como um dia de campo para a pessoa. Então, uma chance dela ter a chance de ter um cavalo e uma pessoa mais experiente junto para ir entrando no esporte da maneira correta. Não sei, Pedrão, tem mais algumas perguntas aí? Eu não sei se o pessoal tem pergunta que a gente ainda não falou. Nas provas de regularidade, o tempo é fechado quando o conjunto chega no VET-check, correto? Até depois o Pedro também pode explicar bem, mas nas provas de regularidade, o tempo fecha, você tem um tempo ideal de trilha, tem o tempo máximo e o tempo mínimo, né? Normalmente, quanto mais próximo do tempo mínimo, que é o tempo ideal, você faz, menos pontos você perde. Se você consegue cravar no tempo mínimo, você não perde ponto. Existe um tempo máximo, caso você faça mais devagar que a velocidade máxima, você pode fazer, mas você vai perder alguns pontos. Mas esse tempo para na chegada, na e aí você tem 10 minutos para apresentar seu cavalo. Oi? Isso que eu ia falar, que o tempo, na regularidade, o tempo para na chegada, né? Na velocidade livre, no VET-check e na regularidade na chegada. Na regularidade, nas provas, para quem está iniciando, o tempo ele para, quando te dão lá antes da prova. Primeiro anel você tem que fazer em 1h52 minutos, tempo mínimo. 2h02 o tempo máximo, não sei. Então, 1h52 você não vai perder pontos. Até 2h02 você pode fazer, mas você perde pontos. O tempo ele fecha na hora que você chega e desce do cavalo. Aí você tem 10 minutos para apresentar seu cavalo. Já na velocidade livre, não. Te mutei aí sem querer. Na velocidade livre você chega e seu tempo só entra no neutro, ele só para quando você apresenta seu cavalo para o veterinário. Então, se eu chego com um cavalo junto com o Thiago e meu cavalo recupera 1 minuto mais rápido que o dele, o meu tempo parou 1 minuto antes dele e vou largar 1 minuto antes dele. Já na regularidade, não. O tempo para na hora que chega, 10 minutos, e todo mundo que chegou junto vai largar junto. E é importante falar também que na regularidade o tempo é considerado como um minuto cheio, né? Se você tem 1h52, seu tempo com 1h52 e 1 segundo é o mesmo do que 1h52 e 59 segundos. Então, se considera o minuto cheio aí para ter uma margem para poder chegar. Isso aí. Não sei se tem mais perguntas aí, que é tanta coisa. A gente está tentando... Eu posso complementar minha pergunta falando? Claro. Só porque a minha dúvida era que na prova de regularidade, então, o tempo para quando a gente chega no VET-check. E aí a gente tem 10 minutos para apresentar esse animal. Eu vi que quanto menor o batimento, então uma questão de desempate. Então, o ideal é ficar os 10 minutos antes de apresentar para o veterinário. Não precisa ter pressa para apresentar, não é isso? Isso, na regularidade, não. Na regularidade, até uma questão de classificação é a frequência cardíaca que o cavalo apresenta dentro do VET-check. Quanto mais baixo, mais pontos o cavalo faz. Isso aí a gente também pode entrar em uma discussão, mas foi uma maneira que o pessoal achou para ter a classificação. Então, quanto mais tempo você ficar dentro do tempo permitido resfriando o seu cavalo, ele vai ter uma recuperação cardíaca melhor. Então, ele vai descansar mais. Tá? Então, na minha opinião, se a pessoa está fazendo a prova de regularidade competitivamente, eu acho que vale a pena, sim, ela gastar os 10 minutos dela para apresentar o cavalo. Mas também o tempo que você gasta é realmente um critério de desempate. O tempo que você gasta para apresentar seu cavalo no VET-check. Então, tipo, se você, na prova de regularidade, o seu cavalo bateu a média do batimento do seu cavalo, porque na prova de regularidade, inclusive, é bom falar que o batimento que é levado em consideração é a média do primeiro batimento aferido com o índice de recuperação cardíaca, que é aquele batimento aferido 1 minuto depois do momento que ele sai para o trote. Então, se sua média deu 46
e a média do seu competidor também deu 46, vocês estão empatados, teoricamente. E o primeiro critério de desempate é o tempo de apresentação no VetCheck. Então, se você apresentou seu cavalo com 9 minutos e o cara apresentou com 8 minutos, o cara vai ganhar, entendeu? Então, é bom, tipo, aí vai de cada um e também aquela coisa de conhecer seu cavalo, tipo, saber que uma prova muito cheia, muito competitiva, de regularidade, talvez tenha uma grande quantidade de empates. Então, um tempo de recuperação pode ser também algo levado em consideração na sua estratégia de prova aí, sabe? Muito Isso aí. obrigado, viu? Respondido, obrigado. Aí teve uma outra pergunta aqui, a importância da idade do cavalo nas provas. Bom, qualquer cavalo, cara, ele atinge a maturidade depois dos 4 anos, 4, 5 anos. Então, nenhum cavalo pode participar de nenhuma prova antes disso. E nas provas de mais idade, o cavalo só de mais idade, não, desculpa, de maior distância, ele só pode começar a competir após os 6 anos, tá? E aí as provas de 120 são 7 anos, se não me engano, né, Thiago? As provas de 127 anos. De 7 anos e de 160 a 8 anos e campeonatos mundiais só com 9 anos. Tá? Então, se for campeonato mundial de 2 estrelas, são 8 anos. 8 anos, campeonato mundial 3 estrelas, 9 anos. Você acrescenta 1 ano na qualificação de provas FEI normal, sabe? Então, a idade do cavalo é muito importante. Isso aí é muito importante, não é porque é uma regra burocrática chata, é porque é importante no desenvolvimento do cavalo. A gente sabe que os cavalos eles vão amadurecer e terminar de crescer só depois dos 4, 5 anos de idade. Então, não é permitido e não é nem legal você começar a forçar o seu cavalo antes dessa idade, porque ele não tá. É a mesma coisa que a gente colocar um adolescente para fazer uma musculação mais pesada. Ele vai ter alteração, ele vai ter lesões que provavelmente você não vai conseguir reverter e vai diminuir a capacidade de performance dele. Então, começar no mínimo com 4 anos, ir para as provas maiores com 6, 120 com 7, 160 com 8 e mundiais de 120 com 8 e de 160 com 9. Tá? Então, um cavalo antes de 6, 7 anos, ele não está pronto para competir forte em nenhuma categoria. Essa é a minha opinião. Mesmo que ele chegue ali, não, ele já pode fazer 120. Ele tem que ter 7 anos para a gente ter segurança que vai treiná-lo sem nenhum risco de prejudicar a vida dele. E tem uma outra pergunta aqui que perguntaram se precisa ser veterinário para treinar um cavalo de enduro. Não precisa ser veterinário. Acho que quanto mais conhecimento de cavalo, que a gente falou no começo, o enduro na minha opinião, é o esporte equestre que mais te leva a conhecer o seu cavalo, principalmente na parte fisiológica, na parte de dia a dia, do que ele come, do que ele bebe, como ele vive, como ele se comporta. Você não precisa ser um veterinário, mas você precisa procurar entender de cavalo, desde da maneira que ele se porta no piquete, como ele trabalha, o que ele come. E, lógico, uma coisa que eu acho essencial é ter um veterinário acompanhando periodicamente as condições de saúde desse cavalo, de preferência um veterinário que esteja acostumado com cavalos atletas. Isso eu acho importante, mas não precisa ser um veterinário para treinar o cavalo ali no dia a dia. Aliás, a maioria dos grandes treinadores não são veterinários, ou se são veterinários, deixaram de lado o veterinário para treinar cavalo. É lógico, ser veterinário é uma coisa que ajuda, mas eu posso te falar que o enduro me ajudou a ser veterinário também, sabe? Hoje tem muita coisa que eu levo comigo no meu dia a dia, que eu aprendi no enduro, que o enduro me fez aprender e que eu levo para as outras modalidades. Então, acho que essa interação é importante, veterinário, treinador, ferrador e o endurista, mas não precisa ser um veterinário para treinar cavalo. Eu acho que o treinamento é muito a junção da prática com o conhecimento, né, com a teoria. Então, eu acho que, tipo, você ter só a prática, você consegue treinar um cavalo. Você ter só a teoria, talvez você consiga passar um treinamento para o cavalo, mas se você conseguir conciliar os dois, não digo prática de você montar no cavalo, etc., mas como o Henrique hoje em dia, ele é um veterinário que teve muita prática, muita vivência, vendo treinos, vendo
o dia a dia do cavalo, como que é o manejo de um cavalo atleta. Então, acho que as duas partes são bastante importantes. Não necessariamente uma formação como veterinário, mas um conhecimento do básico, igual o Henrique falou, do locomotor, da fisiologia, do comportamento, é bastante importante para treinar e, sem dúvida nenhuma, a prática não deve ser desprezada, porque a prática a gente aprende isso bastante. é uma coisa que eu vejo que me ajuda bastante. Ter feito 160 quilômetros, ter competido provas maiores e bastante é uma coisa que me ajuda muito quando a gente vê um cavalo, facilita até a comunicação com quem está treinando, sabe? Então, acho que essa integração é legal. Veio uma outra pergunta aqui que eu achei interessante. O cavalo precisa usar ferradura? Não existe uma regra de obrigatoriedade de ferradura. Porém, como a gente vai diferentes terrenos, pedra, buraco, areia, diferentes cavalos têm diferentes problemas de aprumo ou precisam de algum tipo de ajuda para correr, mas o básico da proteção do casco, que é a função básica da ferradura, eu acho que ela no enduro acaba impossibilitando a competição sem ferradura, tá? Não que se você quiser tentar, mas eu desconheço cavalos com muito sucesso correndo sem ferradura, justamente por estarem sem a proteção no casco em trilhas que vão desde areia a asfalto. Então, eu acho que a ferradura é importante, sim. Acho que é isso aí. Não sei se tem mais alguma pergunta, acho que já está ficando meio longa a live, né? Já são 9 horas da noite. E eu, se deixar, a gente fala a noite inteira de enduro aqui. Falando, mas a gente vira a noite aqui, né, Garcia? Poderia soletrar as marcas de sela. A marca de sela que o Thiago falou é a SETZI, é SETZI. E a que o Caio falou da Antares, que é Antares, ANTETARES, Antares. E existem outras marcas, tem a Devocu, CWB, mas hoje a mais difundida e mais comum nas provas fortes são as Serra 7, tá? Que é uma série italiana. E existem alguns modelos. Vocês têm mais alguma pergunta aí? Não sei se a gente conseguiu dar uma iniciada no pessoal aí que não tinha muito contato com o enduro. Foi um prazer. Acho que a gente tem que manter uma rotina de live, Pedrão, tipo, com diferentes pessoas. Acho que isso aí é uma coisa que vai cada vez mais, porque eu sou da opinião que o fomento vem junto com a educação do pessoal, com a formação de cavaleiros e cavalos, e quem pode dar essa orientação é só quem já está no esporte há algum tempo, tendo bons e maus resultados, né? Então, a gente, organizando isso, acho que facilita a vida para quem está entrando. É isso aí. Agradeço todo mundo que esteve presente aí na nossa live. Acho também que devemos, quanto mais conteúdo a gente fizer de enduro para o pessoal conhecer, para saber como é que funciona de verdade, acho super válido. E vão ter algumas outras lives aí de outros organizadores, então é bom todo mundo participar de todas para sempre estar sabendo o que está acontecendo, de como funciona, e é isso aí. Vamos tocando e aproveitar também, fazer um convite a todos que agora, no sábado, vai ter a primeira etapa do Campeonato Paulista. O calendário brasileiro iniciou semana passada, numa prova de Brasília, que foi muito boa, e agora o calendário de São Paulo vai iniciar sábado, lá no Aras ao Bar, com provas até de 100 quilômetros. Então, espero todo mundo lá, vamos estar lá. E é isso aí. Boa. Vamos lá. Todo mundo começar no enduro. E acho que é isso aí. Uma coisa que eu acho muito importante, eu vou repetir aqui, às vezes a gente fica meio repetitivo, nas provas, quem está iniciando tem que ter uma integração com gente boa, com pessoas como o Caio, como o Thiago, como o André Vidiz, eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, vou acabar esquecendo alguém, mas se existir essa integração, eu acho que pessoas iniciando, vendo pessoas que estão no esporte com sucesso, é mais um incentivo, tanto para quem está lá em cima, quanto para quem está começando. Essa integração tem que existir,
sabe? Independente da categoria que o cara está visando, do objetivo da pessoa no esporte, com essa integração, eu estou falando por mim, tá? Poder ver pessoas competindo mais forte me animou demais e me anima até hoje. Cada vez que a gente vai para o exterior e vê outras coisas, a gente tenta melhorar mais aqui. E a gente chegando junto vai animando cada vez mais. Então, vamos tentar organizar cada vez mais essa integração, pessoas começando com pessoas experientes, que eu acho que o futuro aí, o esporte no Brasil, ele tem muito futuro. E acreditem, no Brasil hoje, no esporte enduro, de ponta, está entre os melhores países do mundo. No último Mundial, a gente teve uma medalha de prata conquistada pela equipe brasileira, só com cavalos brasileiros criados aqui no Brasil. Então, o futuro do enduro no Brasil ele é muito promissor, sabe? Ele já está... O que a gente precisa é que essa base realmente venha e se consolide como enduristas mesmo, sabendo o que é o esporte. Essa é a minha opinião e muito obrigado pela oportunidade aí de poder estar com vocês aqui. Então, de um programa de combate ao desmatamento da Amazônia que foi abandonado pelo governo Bolsonaro. A ação... Estou tentando falar aqui, mas o menino está com áudio. Pronto. Falar com vocês que até superou minhas expectativas a live, tanto do número de participantes quanto do tempo de live que nós tivemos. Nós chegamos a bater quase 50 participantes e mais de 1 hora de live. Eu acho que foi uma live que teve muito assunto interessante. O Henrique, o Thiago e o Caio conseguiram responder todas as perguntas. Creio eu que deu para aprender bastante coisa, deu para agregar bastante coisa. E aproveitar, deixar o convite para vocês que semana que vem a Audi e o Toninho vão fazer uma outra live sobre treinamento de cavalo de enduro, dia 24, acho que é no YouTube, se não me engano, da Federação de Brasília. E é isso. Igual o Henrique falou, vamos integrar para a gente continuar crescendo, continuar numa crescente legal no esporte. E quanto mais pessoas contribuírem, mais movimentos a gente tiver, creio eu que teremos melhores provas, melhores cavalos, enfim, a gente só tem a crescer com isso. Agradeço a participação de todos, espero que tenham gostado. O Endurance Brasil está sempre aberto para perguntas e tal. Muitas pessoas já têm meu WhatsApp, eu participo dos grupos ativamente. Quem quiser me perguntar qualquer coisa, deixar dúvidas para próximas lives ou sugestões de assuntos que não chegamos a tratar, estamos à disposição. E é isso. E também uma prova que o Thiago não falou, mas que aí eu vou tirar a casquinha aqui para o nosso lado, dia 28 de maio, ainda está um pouco longe, vai ter aqui em Caetanópolis, que é uma prova bem tradicional aqui, já tem mais de 15 anos que o Léo Abreu faz ela aqui, e bem legal lá também. Nós vamos ter prova de 100 quilômetros e nacionais, é uma trilha bem legal, e todos convidados, como sempre. Mas, antes disso, vamos para as provas que tem nos outros estados. É isso. Agradeço a todos. Boa noite. E acho que é só. Uma boa noite, muito obrigado. E nos Valeu, vemos galera. nas próximas lives e nas provas. Vamos nos ver nas provas aí. Muito obrigado.